Desde que o mundo é mundo, o homem nunca deixou de ir atrás das perguntas, muito menos de ficar satisfeito apenas com uma resposta. São as perguntas que transformam o mundo. Por isso, continuamos a nos questionar. Para onde quer que você olhe, você enxerga a nossa evolução. Novas soluções, novas invenções. Tudo em um rápido ritmo de transformação. Quando a força e os conhecimentos das engenharias, agronomia, geociências e tecnologia são combinados, nada é capaz de nos parar. Quais serão os nossos próximos passos? CREA Santa Catarina, transformando vidas. Associados do CAJ, engenheiros, nossos diretores aqui do CAJ, convidados. Nós vamos dar sequência agora à segunda palestra do nosso circuito de palestras tecnológicas do CAJ, com o patrocínio do CREA Santa Catarina, através do edital de patrocínio número 1 de 2024. Primeira apresentação minha, rápida. Eu sou o engenheiro Osnido Amaral Filho, engenheiro mecânico, e sou diretor técnico aqui do CAJ. Então, faço parte da comissão que organiza os eventos aqui do nosso CAJ. Importante informar que essa sala aqui, também como todo a nossa casa, sede do CAJ, ela está com um processo de qualidade do ar interior. Aqui nessa sala nós temos renovação do ar, com infiltração de ar filtrado externo e exaustão do ar degradado. E também um sistema de biossegurança, através de um processo de peróxido de hidrogênio atomizado no ar, que elimina vírus, bactérias, patógenos, poeira e outras partículas em suspensão no ar. É um purificador de ar. Então, com certeza, nós estamos aqui bem com uma biossegurança, né, em termos de ar adequada. Nós vamos ter então a palestra de hoje, tá? Microfundidos na indústria metal-mecânica. Esse programa, nossa palestra vai ser gravada, tá? E essa gravação irá para o canal do YouTube do CAJ. E hoje, só como comentário, nós temos mais de 18 mil visualizações dos programas gravados pelo CAJ no YouTube. Número bastante expressivo, né? Que mostra a assertividade do nosso projeto aí de gravação e digamos assim, eternização de todo o nosso a nossa coletânea, digamos assim, de artigos técnicos, né, através das palestras, cursos e eventos que nós patrocinamos. Tá? Eu quero chamar aqui agora, rapidamente, para uma palavra inicial, representando o presidente do CREA Santa Catarina, o engenheiro ambiental Éder Corbari. Por favor, Éder, uma palavra inicial. Deixa eu botar aqui. Obrigado. Posso ficar aqui? Sim. Posso? Boa noite a todos. Estou aqui representando o nosso diretor regional e o nosso presidente, Daniel, né? Pediu para que eu viesse para cá e falasse um pouquinho da política de patrocínio do CREA. Estou aqui falando de política de patrocínio do CREA, mas eu vejo carinhas aí que tem muito mais carga, muito mais experiência do que eu, Osni, seu Bittencourt, Alfredo, Rogério, né? Todo o pessoal que tem, e o pessoal aí que dá para perceber que também tem um tempo de CREA aí. E dizer para vocês, trazer para cá a informação, né, que o CREA, na primeira edição, tivemos disponibilizado aí um valor de 2 milhões, né? E agora na segunda
Na segunda etapa, mais 2 milhões e um pouquinho, aí vai, 4 milhões de reais para investimento no segmento de patrocínios do CREA. Importante salientar que esse projeto de patrocínio, né, visa o desenvolvimento do profissional, visa o desenvolvimento das entidades filiadas junto ao CREA e, né, trazer a condição para que os profissionais tenham projetos que possam ser projetos bem visualizados, com bastante visualizações de mercado. Então, só trazer essa informação, né, e dizer que o CREA fica à disposição dos senhores, né, com bons projetos aí, e vai passar lá pela comissão, né, pela presidência, pela diretoria, e a aprovação desses projetos. E recursos disponíveis para esse tipo de projeto aí estão sendo disponibilizados todos os anos e com o intuito de melhorar a profissão e as entidades e os profissionais também. Obrigado. Ok? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Vamos lá. Obrigado, Wália. Dando continuidade, eu chamo agora para uma fala breve o presidente do CAJ, engenheiro José Tales Pucini. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Estamos, então, registrando novamente uma palestra de cunho técnico, com o apoio do CREA, a quem nós fazemos referência e registramos o nosso agradecimento, e particularmente ao nosso engenheiro Marcos Estevam, que gentilmente aceitou o nosso convite e vem aqui aumentar esse nosso arquivo de conteúdo técnico. Como o Osni já falou, nós temos mais de 100 publicações recentes. Meu amigo Armin, que satisfação vê-lo. E esses conteúdos realmente, para nossa satisfação, eles estão crescendo sempre, inclusive os antigos. Quer dizer que o conteúdo ele se preserva. Ele é jovem porque ele é de boa qualidade. Ele não é uma notícia que ela se desgasta rapidamente. Os nossos conteúdos têm se preservado e o crescimento dessa audiência tem nos mostrado isso. Então é muito importante o palestrante trazer o seu conteúdo e particularmente a nossa CAJ, é um trabalho voluntário que você está nos fazendo, um agradecimento particularíssimo e fique à vontade de divulgar a sua marca comercial, porque realmente é o mínimo que nós podemos lhe agradecer, frente que ficaremos de posse do conteúdo que vai ficar também na mídia e valorizando a pessoa, a sua profissão, a nossa entidade e a atividade como um todo. Tenhamos um bom evento, agradecemos a todos novamente. Bom, vamos a uma breve apresentação do nosso palestrante, então. Marcos Estevam Bauser, engenheiro de materiais, mestre e doutor em metalurgia física, atuou como professor e gerente industrial e de P&D entre 1997 e 2025 na Sociesc. Atuou... Como? É 2015. 2015, desculpa. 1997 e 2015 na Sociesc. Atualmente representa a empresa global Microfusão e Sinterizados. A empresa é Rosand, isso? A Sinterizados é a Rosand, a global é a Microfusão. Ok, Sinterizados Rosand, nos estados de Santa Catarina e Paraná. Então, Marcos, a bola é tua, fique à vontade. Tá bom. Boa noite a todos. Agradecer aí ao presidente do CAJ, José Tales, isso? Muito obrigado aí pela sua fala. Osni do CAJ, pela acolhida. O engenheiro Éder do CREA, né? E agradeço a todos, em especial o Rogério Araújo aqui, que é
meu amigo, né, pessoal. Nos conhecemos desde que eu cheguei em Joinville, em 97, e trabalhamos durante praticamente 20 anos juntos lá na Sociesc, e hoje temos aí um laço de amizade aí muito forte. Obrigado pelo convite e obrigado pela acolhida de todos. Tá? Muito bem. Eu vou buscar focar essa apresentação justamente em aplicação para a indústria, né? Porque o tema microfundido ele é bastante amplo, né? Eu não vou entrar a fundo na questão de processo, né? Porque seria uma outra palestra para um público mais focado a quem trabalha de fato com o microfundido, mas que os conceitos principais são importantes que eu coloque aqui nesse momento, até para que se crie um entendimento maior das aplicações, né? A nossa região aqui ela é muito tradicional em fundição em areia, né? Fundição convencional, processos quimicamente ligados, areia verde, né? E o microfundido ele não é tão difundido assim na nossa região, embora exista uma gama de aplicação muito grande, né? E recentemente está sendo assim trabalhado, né? Eu conheço outras pessoas de outras empresas que também trabalham aqui na região e o mercado assim é de fato muito vasto, não só em Joinville, estou falando em Santa Catarina como um todo e no estado do Paraná também, né? Alguns clientes que eu tenho em São Paulo também. Então isso mostra assim que há muito a ser desenvolvido nessa área, né? Porque de fato assim tem algumas peculiaridades que tornam esse produto tão interessante quanto outros processos ou talvez até mais interessantes dependendo das circunstâncias, conforme eu vou mostrar aqui. Tá? Muito bem. Eu vou falar o conceito, na verdade, esse é o conceito da NBR, né, a BNT NBR 15990. A microfusão é um processo de fundição, né, que utiliza modelos de cera e moldes cerâmicos, permitindo fabricar peças com formas complexas, tolerâncias dimensionais estreitas e ótimo acabamento superficial. Então, essas são as três principais características dos microfundidos. Aqui tem alguns exemplos, né, de engrenagens, né? Hoje, a Global Microfusão, que é a empresa que eu trabalho, ela fabrica uma infinidade de engrenagens sob encomenda, principalmente para máquinas máquinas de modo geral, para a indústria e máquinas agrícolas, né? Componentes de válvulas, né? Peças com geometrias variadas, com furos, na longitudinal, na transversal, um sistema de presilha que vai na própria máquina. Então, tudo isso aqui, se você imaginar uma peça dessa aqui, se vocês imaginarem, uma peça dessa aí, para ser fabricada por outro processo, muito provavelmente só o processo de fundição não seria suficiente. Teria que haver algum tipo de soldagem, né? Porque tem orifícios aqui que não são permitidos a extração no molde de fundição, né? Gabaritagem, né? Para que ela fique perfeitamente alinhada. E na microfusão ela é obtida de uma vez só, né? Por um processo de injeção e fundição, e ela sai praticamente pronta, o mínimo de usinagem a ser feito com bom acabamento. Tá? Muito bem. Então, esse diagrama aí já teve várias formas, né? Cada vez que eu apresento, eu vou mudando algumas coisas e vou tentando otimizar o máximo possível para evitar um monte de slides lá na frente. Mas o processo de microfusão, de modo geral, ele compreende, então, observe que eu não coloquei o desenho da peça no diagrama, né? E normalmente o desenho da peça já vem do cliente. A microfusão ela pode até auxiliar o cliente a fazer o desenho, mas o produto é do cliente, né? Então, na microfusão em si, o que ocorre? O projeto e obtenção do ferramental, né? Depois vem a injeção da cera. Eu já vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas etapas, né? Aí vem a montagem dos cachos a partir das peças dos modelos em cera. Depois vem o revestimento, né, que é o recobrimento cerâmico em cima do modelo de cera, que na verdade forma um molde cerâmico aqui.
Muito bem. Depois vem a desceragem, né? Tira a retirada da cera do molde cerâmico. Depois vem a calcinação desse molde cerâmico para dar resistência mecânica para poder fazer o vazamento do metal. Aí sim vem o vazamento do metal, né? Depois vem a remoção da casca cerâmica, do revestimento, né? E por fim vem as operações de acabamento, né? Então, as variáveis que existem dentro desse processo são muitas, eu mencionei algumas aqui só. Então, para que a gente possa entender por que, que o processo de microfusão é muito mais complexo do que um outro processo de fundição convencional, né? Então, na concepção da peça, no desenho, o projetista ele tem que ter uma boa noção de dimensionamento, de como tem que fazer o dimensionamento da peça para obter o produto microfundido. Ou seja, tem que conhecer as tolerâncias, né? As espessuras, se possível fazer uma simulação do processo de injeção e de fundição, fazer um protótipo, né, que isso é muito importante. Aqui nessa fase do protótipo até a microfusão auxilia, né? Ter noção de acabamento da peça, para que na hora do acabamento não mate a peça, né? E uma boa noção de produtividade, né? Quanto vai ser necessário produzir daquela peça, né? Muito bem. Tendo esses dados aqui, né, eles geram normalmente um projeto em 3D, e aí a microfusão ela vai fazer o ferramental. Ela vai fazer o projeto ferramental, um projeto 3D, vai definir ali a estratégia melhor de usinagem do molde, né, o tipo de material, se vai fazer em aço, vai fazer em alumínio, tudo depende de produtividade, né? E também vai definir o acabamento do molde com base nas necessidades do acabamento da peça, né? Muito bem. Na injeção de cera, né, aqui vem uma série, aí já vem uma outra apresentação, né, porque a cera em si, ela é formada não só por cera, mas por uma série de aditivos, né? E esses aditivos é que vão definir as propriedades reológicas da cera. Se ela vai ter um fluxo maior ou menor, se ela vai estar mais fluida, tudo vai depender do tipo de componente que vai ser injetado e vai ser produzido lá na frente na fundição. Então, as variáveis são composição da cera, né, as cargas, né, que vão determinar a estabilidade dimensional da cera, a temperatura de fusão da cera, né, as propriedades geológicas e pressão de injeção. Pressão e velocidade de injeção. É que isso vai influenciar nas características do modelo em cera. Muito bem. Depois vem a montagem dos cachos. O que é isso? É pegar cada pecinha que foi injetada e montar uma ao ladinho da outra, supor assim, vamos dizer, como é que se chama? É uma haste, né? Uma haste de cera, e aí as pecinhas vão sendo montadas ali, né, de forma mais otimizada possível, né? Então, tem que dimensionar bem isso daí para otimizar, como eu acabei de falar, né? Tem que pensar sempre que o metal ele vai ter uma solidificação direcional, ele vai ter que sempre solidificar lá do ponto mais fino da peça para o mais espesso, né? Então não pode solidificar na região do canal, na região da haste de cera, né? E também, em geral, pode ser usado gabaritos aqui, para que o cacho ele fique perfeitamente uniforme e haja uma otimização maior também. Muito bem. Depois vem o revestimento, né? Que seria a lama cerâmica, né? Que aí vem vários componentes nessa lama cerâmica, inclusive vem a sílica, outros aglutinantes, né? Que vai dar aí as propriedades reológicas do revestimento conforme a camada, né? Por exemplo, a camada que está em contato direto com o cacho, ela tem que ser uma cerâmica bem fina, né? Para que ocorra o melhor acabamento da peça depois fundida lá no final, né? E aí tem as outras variáveis, né? Os materiais que são utilizados no revestimento. O primeiro revestimento é sempre um motivo de preocupação, que é ele que vai dar as características de acabamento da peça. O tipo de secagem, né? O tipo e o tempo de secagem, e o tempo total. Muito bem. Feito isso, aí o produto vai para a desceragem, né? Que é um autoclave, onde é feito ali, colocado ele invertido, né? Então, ou seja, a cera ela vaza por baixo do molde, né?
E aí as variáveis são temperatura, tempo e pressão, né, para que haja um perfeito vazamento sem prejudicar, sem danificar a superfície interna do molde cerâmico. Tá? Esses autoclaves aqui, o autoclave é um dos produtos um dos equipamentos mais caros da microfusão, né? E ele tem que ser muito bem dimensionado na montagem da fábrica, porque aquilo ali é o que vai abastecer toda a carga, né? Então, às vezes a limitação da microfusão não é necessariamente o forno, capacidade de fusão, mas o tamanho da entrada do autoclave, que é ali que vai determinar se o tamanho da peça que vai poder ser colocada para dar continuidade no processo. Depois é feito, então, a calcinação, né? Na calcinação, também tem que haver um controle, né? Tem que ter uma atmosfera do forno levemente oxidante para não ter problemas de contaminação e essa contaminação passar depois para o metal fundido, né? E também é controlado a temperatura, tempo e a atmosfera do forno, como eu já falei. Depois vem o vazamento do metal. Daqui para frente é muito parecido com uma fundição convencional, né? Tem que ter lá controle de composição da liga, do banho, né? Temperatura de vazamento, temperatura de molde, né? Terminado o processo de fundição, depois que o molde esfriou, é feita então a remoção desse revestimento cerâmico, né, por um processo de vibração, jateamento ou até mesmo trabalho manual, né, e por fim é feito o acabamento convencional de quebra de canais, por tamboreamento, lixamento e em alguns casos tem que fazer o desempenho da peça também, né, que é uma tendência, mesmo sendo em molde cerâmico, há alguma tendência em empenamento. Tá? Muito bem. Então, o primeiro item lá do conceito falava-se em complexidade, são peças mais complexas, né, as peças microfundidas. Então, esse gráfico aqui surgiu num estudo agora em 2021, dessa Ecrimesa Group, que é um grupo espanhol, né, e eles mapearam, então, né, dentro de um contexto aqui de quantidade versus complexidade, onde está situado os microfundidos, né? Em inglês é Investment Question. Então, observa que o microfundido normalmente é utilizado em peças de média para alta complexidade, em volumes próximo de 1.000 até 10.000 peças, né? Se foge um pouco dessa condição, aí existem outros processos que são mais interessantes. Por exemplo, o baixo volume de peças e que não haja uma necessidade e que não haja tanta complexidade nessas peças, o processo de usinagem é mais interessante, né? Mesmo que não haja muita complexidade, mas se for um volume bastante alto, né, acima de 10, 100.000 peças, né, é interessante trabalhar com metalurgia do pó, né? Ah, mas por que não faz processo de metalurgia do pó para peças de maior complexidade? Porque ele tem outras limitações, né? Porque é um processo de prensagem, então a extração da peça é muito mais complexo, vamos dizer assim, do que na microfusão. E ao contrário do processo de inject molding, né, que é um processo de injeção, né, de metal no molde e depois é feita a sinterização com aglutinante, né? E depois é feito. Então aí permite complexidade similares ao do processo de microfusão, pode ver que ele está desse lado dentro do mapa, só que permite quantidades muito maiores. O processo é muito mais ágil. E aí sempre o pessoal questiona, poxa, mas então a microfusão está roubando espaço da fundição convencional, né? Não, a fundição convencional ela tem o seu espaço, né? Esse mapa aqui ele mostra muito claramente que o volume de materiais que são feitos por microfusão e que também são feitos por processo de fundição convencional é muito baixo, né? Só pega esse pedacinho aqui. Tá? Então, ainda falando em complexidade, nem tudo dá para fazer, né? Tem as limitações. Por exemplo, quando fala em cavidades internas, né, nós temos que pensar em termos de furos, cegos e passantes, né? Então, existem algumas regras, né? Por exemplo,
o diâmetro do furo passante e o furo cego, por exemplo, você vai aqui de 2 a 4 milímetros, né, o furo passante ele vai ser no máximo uma vez o diâmetro, e se for furo cego, 0,6 o diâmetro. Então, até aí vai. Se tiver que fazer mais profundo, tem que ser por usinagem. Então, isso gera uma limitação. De 6 a 10, por exemplo, é 3 vezes no furo passante e 1,6 no furo cego. Tá? Então, aqui tem algumas imagens, né, de peças gerais aí, que pode ser feito, né, e que a gente pode entender quanto é complexo, né? Então, peças para componentes frigoríficos, por exemplo, né? Não dá para imaginar esse tipo de peça aqui sendo feito numa fundição convencional. Não tem como extrair uma peça dessa, né? Muito menos na usinagem. Na usinagem até dá para fazer, mas imagine o quanto custa fazer uma peça com tantos detalhes num processo de microfusão. Então, aí é num processo de usinagem. Aí entra, de fato, a microfusão, né? Outro detalhe importante é peças com curvaturas, né? É possível fazer peças com curvaturas bem definidas, que somente seria possível obter num processo com uma usinagem com uma máquina de 5 eixos, né? Na microfusão você consegue vários tipos de curvaturas. No quadro anterior, você falou em metalurgia a pó. Só me dá uma ideiazinha do que é, porque esse termo para mim está meio... Metalurgia a pó são os sinterizados, né? Na verdade, a composição química do produto ela é feita com a mistura de pós metálicos, né? Então, precisa lá... Qual é o aglutinante? Não, no caso da metalurgia, o pó não tem aglutinante, é só o calor. Ele é aquecido, então, a temperatura próxima à temperatura de fusão. Há uma aglutinação, né, dos pós, e ele vai ficar com uma resistência muito próxima do material fundido, né, em torno de 20% abaixo apenas, né, o que dá, assim, a possibilidade de uma aplicação muito ampla, né. Eu trabalho com sinterizados também, até se em algum momento vocês quiserem fazer uma apresentação própria para sinterizados, metalurgia do pó, eu também posso fazer. Muito bem. Então, em termos de complexidade, é isso, né? Permite passagens internas, furos passantes, cilíndricos, concêntricos, né? Apesar de que tem que ter um ângulo de extração, esse ângulo é muito pequeno. Em alguns casos, não há necessidade do ângulo, porque a própria retração da cera é suficiente para depois você poder fazer a extração da peça. Então, isso permite, então, a formação de ângulos concêntricos melhor do que qualquer outro processo. Furos cônicos, curvas, né? Furo em curva, né? Furos cônicos, como essa peça aqui. Então, em termos de complexidade, o microfundido ele é muito interessante. Tolerância dimensional. Eu coloquei esse gráfico, não vou ler todo ele, só para vocês entenderem quantas variáveis tem para controle dimensional do microfundido, né? Isso vai desde a cera, né, as características principais da cera, do processo de injeção, da estocagem, de secagem, do desceramento, né, características do metal, do fundido, né, do próprio operador, né, fadiga, o estado dele em si afeta lá no dimensional da peça, o resfriamento da cera, as propriedades reológicas aqui da lama, né, as características da casca, né, a calcinação, a geometria, características geométricas. Então, tudo isso, né, gera uma série de variáveis que vão influenciar no dimensional. Então, a norma NBR 15990, ela traz uma série de indicações sobre graus de exatidão em relação ao dimensional que são utilizados pelas microfusões. Por exemplo, a tolerância linear, né? A norma, a 15990, ela traz grau de exatidão para, por exemplo, os aços, né? 99% das microfusões trabalham com ligas de aço.
Então, são materiais do grupo D, né? E o grau de exatidão que praticamente todas as microfusões que eu conheço trabalham com um grau de exatidão D2, né? Ou seja, se pegar uma peça aqui, por exemplo, entre 30 e 50 milímetros, tem que ter, as microfusões deixam 0,62 milímetros de sobremetal, né? Então, regiões que necessitam de uma tolerância mais estreita, aí tem que fazer a usinagem naquelas regiões da peça que precisam de uma tolerância mais estreita. Em relação à espessura de parede, né? Quando nós estamos no cliente para desenvolver um microfundido, ele faz essa pergunta, a gente sempre responde assim, o máximo possível, né? Porque, pelo menos a Global, 80% que ela produz é aço inox, né? E a fluidez do aço inox, acho que a maioria aqui conhece um pouco de metalurgia, um pouco não, muito de metalurgia, sabe que é uma fluidez alta, é uma fluidez baixa, né? O inox fundido ele é muito viscoso, então precisa de espaço para fluir, né? Então, quanto maior a parede, melhor. Lógico que existem projetos que é impossível você colocar uma parede muito grande. Então, o mínimo que se recomenda para aços, por exemplo, da série 200, dos austeníticos, né, que tem uma parede aí pelo menos de 1,2 milímetros, né? Aço carbono um pouco mais, 1,5. Aço da série 400, os temperáveis, aqui os martensíticos, 1,5 milímetros pelo menos. Outra coisa que o pessoal se preocupa muito, principalmente quem faz o projeto do molde, é com a simetria, né? Simetria da peça, para que o ponto de injeção da cera e o ponto de alimentação do metal estejam numa região da peça em que o metal seja muito bem distribuído de forma uniforme durante o processo de fundição, né? Para que não ocorra encontro de linhas de fluxo em regiões muito frágeis da peça, em regiões muito finas, que vai gerar pontos frágeis ali. Então, a questão de simetria, tanto para quem projeta a peça quanto para quem projeta o molde, é importante, é muito importante. Aí tem as tolerâncias de posição também, né? O que é a tolerância de posição? Não adianta a gente ter só a medida dos extremos da peça. O que importa para o cliente, muitas vezes, é a medida de um furo até a extremidade direita, ou do furo até uma lateral. Então, essas tolerâncias também são importantes. E dentro do grau de exatidão D2, né, essas são as tolerâncias de posição aqui que são utilizadas, né? Peças maiores, por exemplo, 400 milímetros, né, 2,2 milímetros de tolerância de posição. E depois a norma traz uma série de outras tolerâncias que eu não vou ficar citando, só coloquei as principais aqui, né? Senão eu vou me estender demais. Mas tem tolerância de circularidade do componente, de planicidade, de paralelismo, de cilindricidade, tem as tolerâncias angulares, de raios de curvatura e assim vai, né? Tudo isso está lá na norma. Muito bem. Então a gente fala em tolerância dimensional, né? O que isso é interessante em termos de aplicação, né? Por exemplo, isso aqui é uma nória, né, que ela é fundida e é montada sem nenhum tipo de usinagem. Então, um componente dessa complexidade, não ter nenhum tipo de usinagem, é um ganho enorme para quem produzia isso antigamente pelo processo de usinagem, né? Pela quantidade de detalhes que tem, montagem, né? Essas flanges aqui só são usinadas, na verdade são mancais, né? Esses mancais aqui só são usinados na região do encaixe, onde vai o rolamento, né? O restante, a tolerância, mesmo tolerância de posição da microfusão, já é suficiente para que não tenha que fazer usinagem nenhuma nesse tipo de peça, né? Hoje existem fundições em processos convencionais, em areia, que fazem, né, essas flanges, só que muitas vezes tem que fazer acabamento dos furos, acabamento por fora, e a parte que fica visível aqui, que não é feita usinagem, ela tem uma qualidade superficial muito ruim, né? Que causa um aspecto muito ruim para o componente, principalmente se ele é visível na máquina. E aqui componentes de válvulas de modo geral, né? Esse tipo de coisa aqui tem empresas que até hoje
compram chapa, soldam, compram tubo, soldam as bordas, fazem tudo por processo de soldagem, né? Depois fazem a livre de tensões, usinam, né? Coisa que na microfusão você recebe a peça pronta, né? Só faz uma usinagem ou outra para fazer ajuste de encaixe e a peça já está pronta. Esse tipo de componentes aqui também, nipples, curvas, T's, né? Tudo sai praticamente pronto, né? Isso aqui geralmente o pessoal faz em quantidade, coloca no CNC, rapidinho faz essa usinagem aqui, né? Hoje, antigamente faziam muito esse tipo de coisa em ferro fundido, né? E hoje se faz em inox, tem até o preço, eu acho que o preço é até mais baixo que fazer isso do que em fundição convencional, porque o sobremetal é muito baixo, né? Ganha-se muito na usinagem, e são componentes que duram a vida toda. Esse é um exemplo típico na construção civil que eu estava falando. Eu não vou falar de todas as peças aí, porque tem bastante exemplos aí para frente. Aqui tem mais algumas, né? Eu falei de engrenagens, né? Isso aqui são engrenagens de colheitadeira, isso aqui é uma engrenagem de semeadeira, esse aqui é um pinhão, que faz conjunto com uma dessas, não, com nenhuma dessas aqui, mas faz conjunto com uma peça parecida com essa. Isso aqui é um componente da linha hospitalar, de cama cirúrgica, né? Então, o nível de acabamento, né, que dá o engrenamento, que faz a cama subir, né, abaixar. Então, isso aqui tudo era feito por usinagem, hoje você consegue fazer tudo por microfusão. Vários tipos de roldanas, né, podem ser feitos. Abraçadeiras, né, tudo isso aqui é abraçadeira, né, vários formatos diferentes. Geralmente eram feitos por usinagem e soldagem, né. Aqui uma conexão já com uma presilha que vai colocada direto na máquina, ela sai pronta da microfusão, só é feito a rosca aqui e os dois ajustes aqui na usinagem. Então, em relação à tolerância dimensional, embora tenha todas aquelas variáveis que geram aquela regra que está na norma, a gente pode ver que o leque de aplicações é muito amplo, né? As oportunidades que existem para a microfusão foi desenvolvido até hoje aí na indústria uma pequena parte do potencial que existe. Muito bem, e o terceiro ponto lá do conceito é o acabamento superficial, né? A aparência da peça. Aqui nós temos uma mesma peça fundida em areia verde e processo de microfusão. Então, só observando assim dá para ver como é diferente a questão do acabamento, né? Normalmente as peças microfundidas utilizam a escala de rugosidade em RA, tá? E nos materiais fundidos a escala normalmente é em RMS, né? Então existe uma relação aqui de RMA para CLA, que é uma medida em polegada do centro da peça, do raio, né, até a superfície, né? E aí, por essa medida, a gente consegue converter em RMS, comparar com o material fundido, né? Então, por exemplo, RA para microfundido, normalmente se trabalha de 1,6 até 6,3, que equivale a 63 a 250 CLA. E se a gente colocar nessa tabela aqui, ó, 63 até 250, equivalente a 69,3 e 275 RMS. Então, se a gente usar essa escala aqui, esse ábaco aqui, na verdade, da American Foundry Society, a gente vai ver que o microfundido está dentro dessa área que está circulada aqui em termos de acabamento, né? Enquanto que um fundido convencional, ele está mais ou menos nessa escala aqui, ó, de 560 a 900. Muito bem. Então, isso permite aplicações que até há pouco tempo não se imaginava, né? Hoje nós estamos trabalhando forte com uma empresa na parte de desenvolvimento de pás de turbinas totalmente sem usinagem, só está sendo usinado os encaixes, né, das pontas das pás, né, totalmente sem usinagem. Esse tipo de
de bomba, né, bastante usual na produção de alimentos, de modo geral, bombeamento de leite, de fluidos, de modo geral, indústria alimentícia e indústria química, né, usa muito esse tipo de bomba aí. Observe que ele é praticamente todo em microfundido, né, não é feito nada de usinagem internamente nem por fora, somente nos encaixes. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui a... Opa, desculpa, eu fui para a última página. Vou ter que voltar um pouquinho aqui. Então aqui, ó. Isso aqui são as pás de turbina que eu comentei há pouco. E esses aqui são os rotores que vão lá dentro dessas carcaças de bomba. Então, tanto a carcaça quanto o rotor é totalmente feito por microfusão. Tá? Aqui são suportes, de modo geral, que são usados em máquinas, equipamentos. Isso aqui é uma aplicação grande. O que eu queria salientar aqui? Que na microfusão a gente consegue otimizar muito a questão de volume da peça. Por exemplo, isso aqui é uma peça maciça, né? E a gente consegue fazer alívio de massa na peça, tornar ela muito mais leve e com a mesma resistência. Né? Isso aqui também são todas peças aliviadas, eram peças muito mais robustas, quando eram feitas por soldagem e usinagem, e depois, quando passam para o processo de microfusão, elas ficam mais simplificadas e com a mesma resistência, às vezes até maior. Já foi. Muito bem. Aqui é só uma tabela também comparativa, assim, de microfundidos com outros processos, né? O shell molding, ou seja, casca shell, né? E processo quimicamente ligado e processo areia verde. Em termos de tolerância, né, quando uma peça microfundida tem uma tolerância de 0,1 a 0,25, no shell mold ela vai ter de 0,7 a 1,2 e na areia verde acima de 1,5, né, de 1,5 para mais. Quanto ao acabamento de superfície, né, microfusão muito bom, shell mold bom e areia verde ruim, né? Olhando para esse ábaco, né? O que é ruim, o que é bom é relativo, né? Quando a gente olha para esse ábaco, dá para imaginar o que a gente está falando. Custo de ferramental. Por incrível que pareça, a ferramenta de microfusão é mais barato que uma ferramenta de shell mold. Né? E mais caro do que uma ferramenta de areia verde, que aqui normalmente é usado material mais barato, tipo madeira, né, com resinas, alguma coisa assim. O custo de mão de obra, né? Aqui geralmente é um custo de mão de obra baixo, aqui é um custo de mão de obra médio e aqui é alto. Né? Então, o que faz com que o preço dos microfundidos ainda seja um tabu aí no mercado. Se o pessoal não faz a relação custo-benefício, ele sempre vai achar caro. Né? E o volume de produção típico aqui alto, né? Aqui também alto, né? São grandes volumes, e microfusão sempre de médio, de baixo a médio. Lembrando daquele primeiro gráfico que eu mostrei lá no segundo slide. Muito bem. Não dá para falar de indústria sem falar de mercado, né? A gente tem que entender onde que a microfusão está situada nesse contexto aí mundial e em termos de Brasil também. Né? Os dados não são tão recentes, mas eles são assim bons balizadores. Se mudou alguma coisa, as proporções elas continuam as mesmas. Né? Então a produção mundial de fundidos em 2021, segundo a Modern Casting, né? 109 milhões de toneladas. Que corresponde a 0, desculpa, em microfundidos, 750 mil toneladas. Né? Corresponde só a 0,6% dos materiais fundidos no mundo. Então é pouco. Em termos de fundidos, né, o Brasil ocupa a 10ª posição aqui no ranking, com
1.288.000 toneladas. Muito bem. Relação de fundições versus microfusões, né, no mundo. Essa aqui é da Casting Census de 2014, esse dado, referência de 2012 e 2013, depois não teve novamente esse estudo. Né? Mas, observe que das 50.000 fundições que existem, 30.000 estão na China, 4.500 na Índia, 2.100 no Japão, 2.000 nos Estados Unidos, daí algumas na Ucrânia, Coreia. E das microfusões, das 1.600, 50.000 fundições e 1.600 microfusões. Corresponde a 3% só do número de fundições. Né? 550.000 toneladas na China. Não. 550 do total de 1.600 microfusões, desculpa. E na Índia, então, são 200 microfusões, 70 no Japão, 175 nos Estados Unidos, e nos outros países aí soma 510. O Brasil não aparece nessa estatística aí. Muito bem. Então, de tudo que é produzido de microfusão no mundo, o segmento aeroespacial aparece com 60%, aquilo que eu falava antes da reunião. Né? Automotivo, 8,2%, depois parte de engenharia mecânica, gás óleo e as outras aplicações aqui. Então, se pegar só o segmento aeroespacial, Estados Unidos ele domina 60,4%, a Ásia 22,3% e a Europa 17,3%. Se pegar só no segmento automotivo, que representa 8,2%, América do Norte, como um todo, metade, a Ásia 38,7% e a Europa 11%. E o Brasil nem aparece nessa estatística aí. O Brasil é muito pulverizado. Atua em vários tipos de indústria e não tem um foco, como tem esses outros países. O mercado brasileiro de microfundidos, né? Todas as microfusões do Brasil elas estão divididas em 3 estados. Né? São Paulo tem 12,5%, saiu uma ponto e vírgula aqui. Rio Grande do Sul, 13,5%, e aqui em Santa Catarina, 2,7%. Tem 2 empresas aqui em Santa Catarina. O total, então, de empresas de microfusão são 26. Né? Todas elas produzem aço. Dentre essas 26, 24 produzem inox também, 9 produzem ferro fundido e 5 produzem não ferrosos. Mas o total é de 26. Todas elas produzem aço e mais algum outro produto. O perfil, então, das microfusões de aço, né, como é o caso da Global. Aqui, estou falando de uma média nacional. A Global ela produz mais. Né? Por exemplo, o aço inox, em média, é produzido 60%. A Global chega a 80% de inox. Né? 30% aqui aços carbonos e baixa liga, aços estruturais, de modo geral. E outras ligas aí é menos, em torno de 10%. Muito bem. Então, como eu falei, assim, é bem diversificado, né? Isso aqui eu estou falando em termos de Brasil e especificamente da Global e as outras empresas ali do Rio Grande do Sul. Elas têm mais ou menos essa característica aí de atuação. Peças hospitalares, né? Cames, perneiras, suporte, pedais, alavancas, volantes, tem uma infinidade de produtos aí hospitalares. Peças agrícolas, né? Engrenagens, pinhões, buchas, hastes, né? Entre outros. Peças frigoríficas, né? Indústria de abate de frango, de suínos, né? De bovinos e de processamento, né? De embutidos, de modo geral. Então essas aí são
as indústrias frigoríficas que nós consideramos, né? Então, eles consomem muitos mancais, nórias, né? Nórias são essas rodas que são utilizadas com aquelas gancheiras para pendurar as aves, os suínos, né, durante o abate. Então, as nórias são quase sempre feitas em microfundido, as tampas, as gancheiras, os arrastadores, eixos e por aí vai. Peças automotivas, né? A Global trabalha bastante com peças de ônibus, principalmente dispositivos ali de catraca, de ônibus que ainda tem catraca, e dispositivo de abertura e fechamento de porta de ônibus urbano, principalmente. Ganchos de carroceria de caminhões. Hoje é obrigatório ter um determinado número de ganchos lá, normatizado, né, nas carretas. Então, todos eles tiveram que se adaptar e colocar esses ganchos aí. E o microfundido entrou com bastante força, né, nesse tipo de coisa. Travas, pedaleiras de moto, espia da moto, suportes de modo geral, peças náuticas, né, suportes, âncoras, acabamentos, ganchos, peças moveleiras, dobradiças, batentes, né, a Global tem uma atuação forte nisso aqui. Peças para a indústria de vidros, né, como perfis e peças de expositores. Aqui está ligado bastante à refrigeração comercial, né, expositores de supermercado, principalmente. Peças para a indústria química, petróleo, gás, principalmente a parte de bombas, dutos, né, conexões, e indústria alimentícia de modo geral. Então, isso é mais ou menos a distribuição aí do que é produzido no Brasil em termos de segmentos. Muito bem. A dúvida quando a gente vai visitar um cliente é sempre assim, ó, eu tenho essa peça aqui, mas eu não produzo muito, vale a pena fazer ou não? Então, tem vários fatores aí que a gente utiliza para definir se vale a pena ou não. Tem peças que a gente bate o olho, ele fala, não, essa peça aqui eu compro uma chapa, eu faço por jateamento de água aqui, eu corto e tal, depois faço... Isso aqui não vale a pena fazer por microfusão. A gente já diz de cara, porque é um processo muito barato, né? Não tem, ele já compra a chapa no dimensional e só faz o corte. Então, não vale a pena, tá? Então, aqui é uma simulação aqui que a gente fez, uma peça bem hipotética, assim, não é nada real, né? Não é um estudo de uma peça real que eu fiz numa empresa, mas é um estudo que é uma forma de entender como é que funciona essa questão do custo, né? Por exemplo, uma peça de baixa complexidade, né? Vamos pôr lá que para a ferramenta de microfundido ela custa R$15.000. E para um outro processo convencional ele vai gastar R$5.000 em ferramental, né? O custo da peça em microfusão, né, se ele for fazer até 1.000 peças, ele vai gastar aí 16. Se ele for acima de 1.000 peças, vai gastar R$13 por peça, vou chutar. E no processo convencional, o custo da barra, mais custo de usinagem e tal, o custo por peça vai para R$14,90 até 500, e o custo R$14 acima de 500 peças, né? Diferença de valor de investimento de ferramental aqui, 10.000, né? Então, quando a gente coloca num gráfico ali, quantidade por preço que ele está pagando, a gente vai ver que praticamente o fazer em microfusão, né, é mais ou menos mesma coisa que fazer pelo processo convencional, em termos de custo, né? Por quê? Porque é uma peça de baixa complexidade. Então, o microfundido não está valendo a pena nesse caso, né? Então, o gráfico mostra aqui que até 10.000 peças, né, o microfundido ainda torna-se mais caro que o processo convencional. Porque o microfundido está aqui, o processo convencional está aqui, mas ainda tem esse gapzinho aqui que de um investimento, que na diferença aqui foi R$10.000 a mais. Então, só acima de 10.000 peças que ele está produzindo que vai começar a valer a pena ele ter investido na microfusão, né? Então, só se for, de fato, um volume bastante alto, bastante expressivo, aí valeria a pena ele passar para a microfusão. Só que se a gente mudar um pouquinho uma variável aqui, manter a mesma peça, só que usar um molde com o dobro de cavidades. Vamos supor, ele quer produzir mais, então a gente faz um molde com uma produtividade maior. Aumenta um pouco o valor do molde,
O custo da peça continua 16, mas quando faz uma produção mais alta, ele cai para 11. Né? No convencional, ficariam os mesmos valores. Aí, quando vai no gráfico, a gente observa que, quando chega em 6.670, 6.700 peças aproximadamente, né, ele já pagou o investimento do molde e o microfundido já passou a valer a pena. Quando chega em 10 mil peças, por exemplo, ele gastou em peça em torno de 110 mil reais, e se ele fosse fazer pelo processo convencional, quando ele chegou em 10 mil peças, ele gastou 140 mil reais. Então, ele já ganhou 30 mil reais nas primeiras 10 mil peças que ele produziu. Então, aí começa a valer a pena, mesmo sendo uma peça simples. O que mudou aí? Produtividade, quantidade de peças. Né? Se for aí uma peça de maior complexidade, a gente pode ver que o retorno do investimento é bem mais alto. Né? O custo da ferramenta, custo da peça acima de 100 mil, e aqui os custos do ferramental e da peça convencional. Né? Então a gente observa que o microfundido, quando chega em 7.500 peças, se é uma produtividade alta, 7.500 peças, muitas vezes ele faz em um mês. Né? Em um mês ele já paga o ferramental. Né? Então ele já tira aqui, e quando ele faz lá 10 mil peças, ele já está economizando 20 mil reais. E aí, para frente, isso aqui, a tendência é cada vez abrir mais. É só para ter uma ideia do critério que a gente usa. Né? Às vezes o cliente insiste, não, eu quero fazer isso, mas não vale a pena. Né? Você não tem produção suficiente para isso. A peça é muito simples. E às vezes o cliente chega, não, isso aqui eu produzo 100 pecinhas por mês, mas é tão complexo que vale a pena. Ele gasta tanto para fazer aquela peça, que no microfundido ele vai conseguir tirar isso rapidamente, mesmo produzindo pouco. Então, o que é importante? Né? Essa questão do custo. Conhecer e estimar corretamente o número de peças a ser produzido para que você tenha a assertividade do dimensional do molde. Nós temos moldes lá que o cliente tem uma expectativa, não, eu vou produzir 15 mil peças por mês, e não acontece. A gente faz lá 15 cavidades de cada item e ele produz 500 peças. Quer dizer, também não é interessante. E o molde em 15 cavidades é grande para ficar colocando na máquina, tirando para produzir pouco. Não, o preço da peça dele acabou aumentando e ele acaba não entendendo por quê. Tá? Quanto mais etapas existirem na produção das peças por meios convencionais, por exemplo, você tem uma peça que você tem que cortar, tem que usinar, tem que soldar, tem que usar gabarito, quer dizer, uma série de operações. Quanto mais operações, mais interessante fica substituir aquele componente pelo microfundido. Né? Mais interessante se torna a substituição. Peças com geometria simples serão vantajosas de serem obtidas por microfusão somente para grandes volumes de produção. Os grandes volumes dependem da peça. Pode ser 5 mil, 10 mil, 20 mil. Né? A redução de massa nas peças não significa necessariamente redução do custo. Tá? Há situações em que o custo pode até aumentar. Porque dentro da microfusão, se lembrar daquele diagrama de espinha de peixe, o primeiro que eu coloquei lá, a parte de revestimento é um item que custa mais do que a matéria-prima para fundir. Né, que são revestimentos normalmente feitos com matéria-prima importada. Então, as adições que vão ali, os produtos que vão adicionados ali são muito caros. Né? Então, se você está reduzindo massa, significa que está aumentando a área superficial na peça. Né? Consequentemente, você está gastando mais insumo de revestimento. Então, muitas vezes, é interessante do ponto de vista que vai tornar o produto dele mais leve, né? Vai tornar o equipamento dele mais leve, até por razões ambientais, né? Você está consumindo menos material, é interessante, mas não necessariamente a peça vai ficar mais barata. Às vezes a peça fica mais leve e o preço aumenta. É difícil colocar isso na cabeça do cliente, mas é um fato. Muito bem. Essa parte de defeitos aqui, ela não está bem focada para essa apresentação. Né? Então, eu só vou mencionar alguns defeitos que podem ocorrer na peça, principalmente o da cera, né? Aqui o público não é de pessoas que trabalham em microfusão, mas existem alguns defeitos que ocorrem durante o processo que podem prejudicar lá a aparência do produto final se não for observado durante o processo. Né? Por exemplo, aqui, os defeitos relacionados à cera. Né?
Pode ter preenchimento incompleto, né? Isso vai depender de variáveis da injetora, do molde da própria cera, né? Baixa velocidade, baixa pressão, baixa temperatura, vai causar lá um preenchimento incompleto, né? O molde está retendo ar porque não foi feito o canal de saída de ar correto, então vai gerar algum problema, né? Cera injetada em baixa temperatura, né? Então entra muito forçado, vai gerar algum tipo de problema. Mas geralmente esses problemas são pegos lá na microfusão e não aparecem na peça, lá no cliente, né? Mas eles existem. Aqui, distorções que ocorrem na peça, às vezes a peça é desmoldada muito quente, ela tende a empenar para o lado, né? Às vezes o molde, a abertura e fechamento é muito rápida, então tende a tracionar um pouquinho, deformar a peça. Linhas de fluxo, geralmente quando o material é injetado com temperatura muito baixa, ele vai ficar com as linhas de fluxo. Isso aqui lembra polímero, né, Rogério? Que é a área do Rogério aí. Às vezes é um uso excessivo de desmoldante, também o fluxo é muito alto, também gera esse tipo de linha, né? E se o operador lá que está injetando não observar isso daqui, ele vai ser feito o revestimento em cima e vai aparecer exatamente isso aqui na peça. Questão de rugosidade ali também está relacionado à temperatura de cera, geralmente, baixa temperatura do molde, então o material chega, congela e fica com essas rugosidades. Vou passar rápido aqui. Rebarbas, né? Rebarbas geralmente é excesso de temperatura, excesso de pressão na máquina, né? Então acaba injetando com muita força, vamos dizer assim, com uma leve abertura do molde e geram essas rebarbas aí. Encolhimento, né, e cavitações, também ocorre por baixa temperatura de cera, mau dimensionamento de canais, então o canal é muito grande, há uma contração muito grande e aparece o rechupo na peça, né? Então, também é bastante comum. Mas aqui resolve geralmente com regulagem da máquina, né? Trincas e rachaduras, né? Bolhas de ar. Muito bem, os defeitos relacionados à casca, esses sim aparecem com mais frequência lá no cliente, né? Porque geralmente eles estão lá em pontos que o operador não vai ficar conferindo, né? Então aparecem bolhas lá no meio da peça, em algum canto, né? As causas prováveis lá geralmente estão relacionadas à lama, né? Viscosidade muito alta, não houve o preenchimento daquele cantinho, então aparece aquela bolha depois, né? Os procedimentos de imersão dos modelos dentro do banho lá para fazer a cerâmica, então tudo isso aí pode gerar esse tipo de problema. Superfície áspera geralmente está relacionada ao primeiro revestimento, né, que depois do revestimento cerâmico ele é colocado areia, né? Depois ele é feito a secagem e depois vem outro revestimento. Às vezes colocado areia muito grossa, revestimento muito fino, acaba acontecendo que a peça fica com essas pipoquinhas. Parece que teve uma reação do molde, mas não é. Defeitos de rebarba, rachaduras também aparecem, né? Quando não há uma secagem eficiente da cerâmica, né? Ela acaba rachando e aí aparece exatamente essas linhas aí na superfície da peça. Outros defeitos gerais aí. Principais ligas, né, que é interessante. O que mais é feito em termos de microfusão aí? Aço carbono, principalmente aços 1020, 1070, 1080, 1045, né? Que existe uma aplicação geralmente focada aí para a indústria de máquinas e equipamentos e indústrias de equipamentos agrícolas, né? Usam bastante esse tipo de material. Peças que vão para cimentação, né? E peças que precisam de soldagem também, que são materiais de boa soldabilidade, né? São alguns exemplos aí, eu acho que até passei já essas imagens para vocês.
Baixa e média liga, né? Geralmente aços para construção mecânica, que também tem boa soldabilidade e precisam de mais resistência mecânica, né? Então aqui são alguns exemplos de peças que requerem mais resistência, né? Geralmente são peças que também podem ser temperadas, né? Aí tem os aços inoxidáveis martensíticos, que são os aços temperáveis, né? Que são bem poucas as aplicações, na verdade, né? Algumas válvulas, algumas peças de turbina, alguma coisa assim, ainda usam os aços martensíticos, mas o principal são os austeníticos aí da série 300. Né? Que são esses aí. Então, isso aí tem uma gama enorme, né? Por exemplo, você pega uma mesa cirúrgica, aqui tem vários e vários componentes, aqui são só 3, né, que a gente está mostrando, que vão na mesa cirúrgica. Hoje nós temos uns 6 ou 7 clientes que compram esse tipo de produto aqui com aplicação de mesa cirúrgica. Né? Curitiba e Rio Grande do Sul, principalmente. E aqui as outras aplicações gerais aí que precisam de... A indústria frigorífica, né, que usa esses equipamentos, esses dispositivos aí, tudo em inox, né? Hoje tem uma determinação de indústria frigorífica que tem que ser tudo em inox, né? Desde do depósito até o caminhão, tudo tem que ser inox. Então, a maioria desses componentes aí pode ser obtidos por microfusão, que dá uma resistência boa, e realmente o principal, né, que é a resistência à corrosão, desde que eles sejam solubilizados, né? Tem muita empresa aí que, na verdade, que não é, tem muita empresa que não faz. É questão que não há necessidade em alguns casos, e outros há. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem definida, né, entre o cliente e a microfusão. Porque a solubilidade ela vai dar uma resistência maior à corrosão, mas nem sempre fazer isso é necessário, porque o nível de corrosão para determinada aplicação que sofre o material microfundido já é suficiente, não é suficiente para comprometer o rendimento da peça. Então tem situações que a microfusão faz e tem outras que não faz. Né? A própria norma diz isso, né, em relação a microfundidos. O tratamento térmico tem que ser analisado entre o fornecedor e o cliente. Alguma coisa é feita em aços endurecíveis por precipitação, né, que são aços ligados a cobre e outros elementos que endurecem pelo tratamento térmico de precipitação e depois a solubilização, né, como é o caso do 17,4-pH. Existem algumas aplicações aí de aços inox com mais resistência, né, que requerem mais resistência, então é usado esse tipo de aço. Então, basicamente, são esses. Né? Aqui o histórico da microfusão eu deixei aí, mas não fazia parte dessa apresentação. Aqui tem mais alguns exemplos, né, de materiais aí que podem ser fundidos, gerais, materiais com alívio de massa, né? Componentes que podem ser microfundidos separadamente, depois soldados, como está aqui, e aí vai. Bom, eu deixo para colocar vantagens e desvantagens bem no finalzinho, porque aí se a gente coloca isso aqui no começo, fica um pouco vago, né? Por que isso é vantagem, por que não é? Depois que a gente fala tudo que falou, aí fica mais interessante. Né? O que é vantagem, então, do microfundido? Versatilidade de design, né? Versatilidade na seleção de ligas, né? Dá para fundir qualquer liga, dá para inventar uma liga no processo lá. Abrangência de aplicações, né? São muitas aplicações. A questão de tolerâncias dimensionais, que são bastante estreitas, né? Excepcional acabamento superficial, repetibilidade de processo, baixo custo de ferramentas, questão de sustentabilidade. Hoje já existem empresas que reciclam totalmente a cerâmica, né? Processam aquela cerâmica, fazem impregnação em outros produtos. E a cera, ela tem toda a microfusão tem um processo que ela retorna para a máquina, ela é injetada várias vezes, então para que a cera perca totalmente as propriedades, ela tem que passar por muitos ciclos, né? É muito difícil haver um descarte de cera, porque sempre vai sendo adicionado cera nova, então as propriedades vão se mantendo, né? Então não tem esse descarte também. O baixo custo com usinagem, né, e outras operações de montagem e acabamento, né?
Então, reduzindo a usinagem, você reduz uma série de outras componentes aí, óleo de usinagem, descarte, cavaco, né? Então, na questão ambiental também é interessante, né? E também dá para fazer uso de prototipagem, né? Hoje, praticamente, quase todos os componentes que a gente desenvolve, a gente gera um protótipo primeiro. Como que faz esse protótipo? Assim, rapidamente. Ao invés de fazer um molde metálico, é feita uma impressão 3D em polímero, né? E aí o revestimento cerâmico é feito sobre o polímero, né? E aí depois é feito a calcinação desse polímero, e aí calcina o molde cerâmico e depois é feito o vazamento igual. A peça fica igual ao microfundido? Não, ela fica com acabamento um pouco inferior, mas é suficiente para o cliente ver a questão do dimensional, fazer teste de resistência, então isso está sendo muito usual, né? E hoje tem impressoras 3D aí que estão fazendo produtos de excelente qualidade. Nós já temos protótipos que se aproximam muito do produto acabado, né? Então hoje, até há pouco tempo atrás, o cliente tinha que tomar uma dura decisão, né? Ele faz todo o protótipo, ele analisa todos os desenhos e manda fazer o molde. E se alguma coisa não ficar exatamente como ele queria, ele vai ter que alterar esse molde ou ter que fazer outro molde, né? Tivemos casos de cliente que teve que fazer outro molde. Hoje não precisa mais disso, né? Ele faz o protótipo, mede, faz todas as avaliações e depois, com bastante segurança, ele faz o molde, né? Então, essa é uma vantagem interessante também. Desvantagens, né? O ciclo de produção é mais longo em comparação com outros processos de fundição, né? Só a questão ali da secagem do revestimento cerâmico, às vezes leva 5 dias na fábrica. Às vezes o cliente não entende isso, né? A gente dá um prazo de 30, até 45 dias de entrega. Não, mas não pode, eu preciso em 15 dias. 15 dias é praticamente o tempo total do processo de microfusão, né? Então, essa questão do ciclo aqui passa a ser uma desvantagem quando a expectativa do cliente é ter a coisa muito rápida, né? O número de parâmetros de controle, né? Eu coloquei 2 gráficos ali, espinha de peixe, que falam basicamente de parâmetros de controle, né? O que dá margem de erro, né? Até porque o processo em si ele depende muito da habilidade do operador. Limitações quanto a profundidades de furos, isso aqui gera uma limitação grande em vários projetos, né? Não conseguir fazer a parte interna conforme o desenho está mostrando lá, conforme ele deseja. Custo mais elevado em relação a outros processos, né? Então, porém, deve ser sempre considerado a melhor relação de custo-benefício. Prototipagem, eu já falei, né? Principal desvantagem, né, que se faz o modelo em polímero e obtém o protótipo bem parecido com a peça final, né? A principal desvantagem é que no protótipo sempre aparecem umas linhas, alguns defeitos superficiais, e isso acaba aparecendo na peça depois de fundida também. Fora isso, é extremamente vantajoso fazer uma peça prototipada hoje. Vamos supor que uma peça microfundida custe 30, 40 reais, um protótipo custa 200, né? É muito melhor investir em 200 e avaliar a peça do que gastar 15, 20, 30 mil no molde final. Muito bem. Seria isso, eu espero ter contribuído de alguma forma. Estou à disposição aí para perguntas. Pois não? Ótimo, Marco. Obrigado, Osnildo. Obrigado, Osnildo. Eu queria começar com uma pergunta, que é o seguinte: vamos falar sobre processo mesmo, né? A planta industrial desse processo de microfusão com relação às outras fundições, por exemplo. Como é que é a questão interna do ar dentro de uma planta de microfusão? E também o ar externo. Deve haver algum processo que vai soltar gases no ar, né? Pelo aquecimento da cera, etc. Aquilo vai soltar gases no ar, né? Como é que é essa questão da qualidade do ar interno do processo de microfusão comparando com os outros processos de fundição normais?
Eu diria assim que a principal diferença não está nem na injeção da cera. A injeção da cera é cera de abelha, cera de carnaúba e alguns aditivos que não são tóxicos, né? Inclusive na área de injeção de cera, tem cheira a mel, né? Que é aquele cheiro do favo de mel, assim, né? Isso não é tóxico, né? É feito um sistema de refrigeração lá e exaustão de ar, justamente para a questão da umidade, né? Que a umidade, ela pode, dependendo do tempo que o modelo fica naquele ambiente, ele pode prejudicar depois a aderência no revestimento cerâmico, né? Então, é mais em relação à qualidade da superfície mesmo do que em relação a ser tóxico ou não, né? Na parte, o que mais diferencia assim em relação ao processo quimicamente ligado numa fundição convencional que trabalha com resina fenólica e outros aditivos que são voláteis e bastante tóxicos, né? A cerâmica, ela não tem volatilidade nenhuma, né? São componentes cerâmicos, né? Que são agregados primeiramente por um fluido, um leite fluidizado, que é feito o primeiro revestimento, depois é a areia, né? Depois, novamente, o revestimento com uma granulometria um pouco maior, às vezes é feito 4, 5, até 6 vezes o revestimento. E aí ele vai para uma área de secagem. Essa área de secagem também não libera gases, né? Ela é uma área de secagem com bastante ventilação e extração de umidade, né? Para garantir a secagem. Quando vai para a desceragem, né? O equipamento de desceragem, ele tem um sistema de exaustão lá, mas não aquela, de novo, é a cera, né? Ela vai trabalhar, eles vão descerar o material ali em torno de 120, 150 graus, pode gerar algum cheiro da própria cera. Então tem um sistema lá de chaminé que libera para o ambiente, mas também não é tóxico, né? E depois vem a fundição em si, né? Que são os gases ali que são liberados pelo forno, né? E na área de fusão existe algum sistema de exaustão também. Dali para frente é tudo muito parecido com uma fundição convencional. Mas não tem nada assim específico, extraordinário, diferente de uma outra fundição, né? Ótimo. Lucine? Marcos, parabéns pela apresentação. É um tema eminentemente técnico, eu diria que é um nicho dentro do nicho, se nós classificarmos o processo de fundição hoje já algo mais voltado a um nicho, e é um componente de um processo industrial de fabricação de máquinas, quer dizer, Sim. não é um processo do qual você produza um produto ao consumidor. É uma E prestação de serviço. é uma prestação de serviço com alto grau de tecnologia e Uhum. muito cuidado. E nós reparamos durante a apresentação que o Brasil não aparece nem no mapa, quer dizer, nós somos absolutamente pequenos nesse Muito tipo pequeno. de... E talvez o fato de que seja pouco poluente seja uma das causas, quer dizer, o primeiro mundo faz o que não precisa jogar para o terceiro mundo. Mas nós, em termos de país, estamos vivendo um processo de industrialização difícil, sem um reconhecimento adequado há muito tempo, e agora enfrentando grandes concorrências do mundo todo, né? Uhum. Uhum. Então, as fabricantes de equipamentos do qual as peças de microfusão se destinam são fabricantes de equipamentos saudáveis do Brasil, são fabricantes de equipamentos promissores do Brasil, ou seja, a microfusão está inserida num contexto de grandes oportunidades do Brasil. Como é que você posiciona isso? E também como é que os estrangeiros vêm para cá? Como é que está essa situação na nossa conjuntura? Eu diria que o Brasil ainda tem, eu arriscaria dizer, mais de 90% do que pode ser desenvolvido em microfundido a ser desenvolvido ainda, né? As empresas que fazem, muitas delas, elas têm essa consciência ambiental. Aquele exemplo que eu falei das empresas de refrigeração comercial, isso entrou com muita força. É um volume muito grande que é feito, né? Em microfusão.
As demais empresas, o mercado, assim, falando da Global, nós trabalhamos com algumas empresas grandes, a maioria média, e algumas empresas pequenas, né? Dessas médias e pequenas, eu diria assim, eles veem como uma oportunidade de ganho, né? Eles não estão tão preocupados com o meio ambiente, com outras situações aí, além disso, né? Mas assim, o potencial de desenvolvimento de microfundido na indústria brasileira é enorme, é enorme. A gente não entra numa empresa que trabalha com processos de obtenção de peça por usinagem, por fundição, que seja, que a gente não vê uma oportunidade de colocar um microfundido ali. Talvez o custo ainda seja um tabu. Não sei se eu respondi, não sei se era mais ou menos nessa. Sim, mas você vê como uma oportunidade. Agora, por exemplo, o nosso meio, quem vai nos assistir pelo YouTube, ele vai ver que realmente é um processo, um grau de complexidade grande, o que cria uma barreira contra concorrentes. Quem está nisso aí está protegido pela própria tecnologia, né? Agora, para ele entrar nisso, por exemplo, eu mexo com plástico. Eu sei o que custa eu começar atividade de plástico. Quer dizer, eu posso começar com preços muito baixos, depende do cliente que eu adotar, a peça que eu adotar, tem uma flexibilidade enorme. Aí me parece que você tem um custo mínimo alto e uma aplicação bastante seletiva. Então, quer dizer, para entrar nesse mercado, pela própria barreira que foi exposta, não é tão simples assim, certo? Entrar no mercado como produtor de microfundido? Como produtor, como agente, como ator. O investimento é relativamente alto, né? O investimento é alto e existe também uma questão muito complicada em relação à mão de obra. Por que existem polos bem definidos, né? Porque nessas regiões aí existe uma cultura de microfusão, existem empresas que fornecem, que fabricam equipamentos para microfusão, então cria-se toda uma condição no entorno favorável, né? Agora, eu diria assim, alguém aqui, por exemplo, em Joinville, quer fazer uma microfusão, a dificuldade é muito grande, principalmente de mão de obra, né? Existem poucas no Brasil, realmente existem muito poucas. Perto do mercado, das oportunidades que tem, a Santa Catarina tem duas, tem uma aqui em São José e outra lá no oeste, em Chapecó. E essas empresas trabalham para quais empresas? A empresa que está lá em Chapecó, eu não conheço ela, mas a gente conhece um pouco do mercado, porque conversa com um com o outro. Eles estão mais fortes na questão da indústria frigorífica lá, né? E aqui a de Florianópolis está focada em segmentos diversos também. Eles trabalham bastante com conexões, com a parte de hidráulica, eles têm produção própria de válvulas, trabalham alguma coisa também com, já falei, né, armamento, e é basicamente isso. As empresas do Rio Grande do Sul, elas têm uma cultura, sim, pelo que a gente percebe de mercado, de atingir um público que tenha peças mais complexas e produção mais baixa. As empresas que estão em São Paulo, talvez pela característica de fluxo maior de peças lá, devido a peças de modo geral para a indústria, lá eles têm uma característica de peças menos complexas e fluxo maior, quantidade maior, né? Então está mais ou menos dividido assim. Mas me surpreende um processo tão antigo, né? E de tradição no meio tão forte. Nós aqui no Brasil e na nossa região termos tão baixa presença. Isso realmente ficou... É estranho Joinville não ter uma microfusão, eu sempre falo isso, porque aqui é um polo, né? Polo metal mecânico, e a indústria de fundição é forte. E nós, por exemplo, somos fortíssimos em ferramentais. Tanto para fundição de metal, quanto injeção de metal, quanto injeção de plásticos e tudo mais, né? E realmente esse processo aqui, ele praticamente não existe. Me chamou a atenção. Mas agradeço, ajudou bastante a gente nos entender. Tá certo, obrigado. Marcos, a próxima pergunta é do Éder. Obrigado, Zni. Marcos, percebi, né, essa
essa peculiaridade, né, dentro do complexo aí que é a fundição, né? E eu, olhando os teus gráficos ali, uma Uhum. coisa me chamou a atenção, o que diverge essa grande percentual estar lá na China, e eu imagino que você vai me responder, mas, né, de produção da microfusão aí, né? E aqui no Brasil, se há algum incentivo de escolas técnicas, de universidades, ou até mesmo o próprio governo federal, os governos estaduais, com relação à, à questão do investimento na tecnologia mesmo. Se há algum tipo de interesse de universidades, né, nesse sentido, para que seja desenvolvido, né? E a gente sabe o quão é importante esse tipo de material, principalmente dentro das indústrias frigoríficas aí, né? Sim. Principalmente lá, né? Os laticínios, as questões lácteas no geral, né? A gente tem visto bastante uso desse material, mas eu gostaria que você fizesse uma ressalva sobre essa situação aí para nós. Eu desconheço que exista alguma linha de incentivo governamental para a criação de microfusões e coisas desse tipo. Até existem linhas gerais aí de financiamento em tecnologia, talvez as pessoas não despertaram em buscar recurso para fazer esse tipo de empresa por essa via aí. Tá? Mas em termos assim de como isso é difundido nas escolas técnicas, nas universidades de modo geral, é muito pouco, muito pouco. Trabalhei 20 anos na escola técnica, eu sei lá que dentro do conteúdo de fundição, microfusão é um detalhezinho que vai falar de uma disciplina ou outra. Eu fiz engenharia de materiais em década de 90 já, faz quase 30 anos, mas minhas aulas de fundição, microfusão era restrita a um slide e passava, né? Então, é pouco difundido, realmente é muito pouco difundido. Precisaria ser um pouco mais. A China, a resposta da China é aquela, né, que você já sabe. Na verdade, a mão de obra lá é muito mais barato, o acesso à matéria-prima lá é abundante, então, e eles têm oportunidades no mundo todo, né? Então, eles produzem para o mundo todo, então acaba sendo muito mais barato. No última feira de metalurgia que teve aqui, em Joinville, eles estavam com um stand, o maior stand de microfusão era da China. Se pegasse todos os... O Jurandir estava lá para me ajudar. Era o deles, né? E assim, vai nas feiras em São Paulo, tem muito mais produtor de microfundido chinês do que brasileiro, né? E São Paulo está cheio, né? E eles fornecem assim o componente usinado pronto, né? Em um mês eles colocam uma amostra aqui, em 2 meses eles estão colocando o produto aqui. São muito agressivos, realmente são muito agressivos. Ok, Jurandir? Sim, inclusive na feira. Primeiro, parabéns. Obrigado, Jurandir. É um tema realmente complexo, Sim. e para quem não é do ramo é mais complexo ainda, né? Mas, na verdade, o que está faltando eu diria que é um pouco de marketing. O conhecimento, por exemplo, esse material, nós falamos, né, Puccini, que talvez isso vá ser dirigido. Isso aqui não vai convencer ninguém. Na verdade, o convencimento vem através da mudança. E nós sabemos que, de um modo geral, a mudança realmente é difícil de ser aceita. Segundo, a questão de custo. Você falou que não tem... com relação a investimento, quer dizer, a fundição, a gente sabe, sei, tantos $1.000 por tonelada, o investimento para esse tipo de fundição seria de quanto?
Eu não tenho esse dado, Jurandir. Tá. Eu não quero É, chutar porque eu não eu tenho diria realmente que até não é tão alto, não. É. Mas a tecnologia, a mão de obra necessária para isso aqui é muito sério. E tem um componente que você falou, ó, esses defeitos. Esse defeito vai aparecer no cliente? Certamente não, né? Não, Existe o controle de qualidade, não vai aparecer no cliente, na né? verdade essa apresentação eu fiz, eu adaptei ela para hoje, eu devia até ter tirado essa parte, porque ela é mais acadêmica, né? Sim, É para o aluno entender de onde vem o defeito que pode aparecer na peça. é, Lógico que o controle da qualidade não vai deixar isso aí chegar não no vai cliente, deixar, isso aí. né? Outra Mas se colocação, eventualmente chegar, o cliente já sabe que pode ter defeito havido pode problema no ter. Qual processo. é o defeito de fundição no processo? Você tem um processo, quantos por cento seria defeito na produção, por exemplo? É custo, né? É custo. Mais ou O índice menos. de refúgio da microfusão é muito baixo. É isso É aí. muito baixo, né? Existem lotes, na verdade, assim, quando a gente faz quando tem um pedido lá, por 500 peças, é normal fazer 5% a mais, 10% a mais. Geralmente essas peças acabam ficando no estoque para outro pedido porque não gera tanto refúgio assim. Uhum. É muito difícil haver refúgio na microfusão. Porque Certamente, não tem reação metal sim. com molde, não tem tantos problemas superficiais, né? A precisão é alta. A precisão é alta, né? Então, problemas de fundição que normalmente aparecem em peças maiores fundidas em areia, que eu já trabalhei com isso também, que são rechupes, cavidades Sim, sim. internas, Lá não tem, não vou dizer que não tem, mas é raro. é raro, é bem raro. Uhum. Mas Outra, nesses anos todos que eu trabalho lá com a Global, de clientes meus, nós tivemos 2 casos de peças um pouco maiores que apareceram, durante a usinagem, apareceram alguns problemas lá, de porosidade. curiosidade. Mas aí foi levantado lá as possibilidades do que podia ter acontecido, a temperatura do banho, alguns componentes da liga, e foi corrigido, né? Que também acontece das pessoas errarem, né? Mas assim, não é aquela coisa sistemática de que todo lote aparece algumas peças com problema. Na fundição convencional a gente sabe que é assim. Eu diria que a Global tem um grande ambiente de progresso. Sim, É uma sim, questão de vender, de ter a aplicação é grande, sim. principalmente como ele falou, na área de alimentos, nessa área até na indústria automobilística, né? Sim. Tem componentes lá que, ok, agradeço. Obrigado, Jurandir. Próximo, Rogério. Ô, Bossi, parabéns aí pela palestra. Muito Valeu, legal. Rogério. Então, a minha pergunta é meio complementar à do Cine, Uhum. porque, assim, me pareceu que esse tipo de empresa que você mostrou ali, eles fornecem as peças, quer dizer, eles prestam um serviço de produção das peças, né? E a gente tem aqui, por exemplo, na nossa região, várias fabricantes de produtos diversos e que têm suas próprias fundições. A Embraco tem a sua fundição, a Uhum. WEG tem sua própria fundição, a Schultz tem a fundição e assim por diante. O que levaria uma empresa a ter um setor de microfusão interno, substituir o seu processo assim, de fundição para ter uma microfusão? O que limita isso? Você falou um pouco aí de mão de obra e tal, tecnologia, mas por exemplo, porque você mostrou até produtos tipo peças para bombas. Nós temos diversos fabricantes de bombas, né? Então, o que levaria, onde é que estaria o gargalo, assim, uma empresa falar assim, eu tenho que montar um setor de microfusão em vez de comprar da Global? Sim, Não sim, estou te tirando o cliente, mas sim. o que levaria uma empresa a fazer isso? Eu diria assim, volume. É um volume que justifica o investimento e a mão de obra toda que ela vai, o gasto com mão de obra, matéria-prima que ela vai ter para produzir as peças. Existem algumas microfusões, por exemplo, a Microinox, ela é uma empresa de válvulas que passou a terceirizar serviço. Ela nasceu de produção. Ela é uma empresa que produz para si e tem ainda condições de vender serviço para o mercado.
né? A empresa que tem aqui em Florianópolis, ela sempre foi uma prestadora de serviço, mas eu diria que hoje ela é mais produto próprio do que prestação de serviço, né? Lá no Rio Grande do Sul, a ER Mantino, ela produz bastante peças assim parecidas com a Global, mas durante muito tempo ela só produziu, ou quase que exclusivamente para Taurus, né? Peças para armamento. Então, é possível, sim, uma empresa que tem uma grande demanda ter uma microfusão própria, mas tem que ter uma demanda, que justifique. Chamamos o presidente Puccini para fazer a entrega do certificado ao nosso engenheiro Marcos. Antes de encerrarmos, eu só gostaria de lembrá-los que nós temos um coquetel, um pequeno lanche, e que continuaremos conversando. Com certeza. Eu realmente estou curioso para saber do Marcos, Uhum. realmente por que numa região que tem tanta fundição e tem tantos produtos que potencialmente usariam a microfusão, como por exemplo os registros da DOCOL, me parece que seriam adequados, né? E tantas outras, a própria fundição que a Embraco montou lá nos anos, não sei em que data, para atender a sua própria demanda. Quer dizer, por que a nossa região não migrou para essa tecnologia que se mostra Não tão despertou para isso, né? protegida por questões de tecnologia? Quer dizer, tem barreira natural, Sim. né? Barreira natural. Mas ok, eu vou fazer então a entrega do Marcos e já convido todos ao nosso coquetel. Marcos, é Muito obrigado. mas Maravilha. parabéns, obrigado pela sua apresentação novamente. Muito obrigado pela presença. Muito bom. de todos, né?